Eu sou a Nath Zanoni, cartomante e mestra do baralho de Dona Rosa Caveira de Dizeres da Calunga. E hoje a gente está voltando com a nossa programação de live, né, gente? Sejam todo mundo bem-vindo, tá certo? Quem é vivo sempre aparece, quem é morto também, é por isso que eu sou macumbeira, inclusive. Eu espero que vocês estejam me vendo bem e me ouvindo também. Deixa eu só enviá-la no grupo VIP. O grupo VIP existe ainda, viu, galerinha? A gente vai desenrolar isso depois. Oi, Eira! Oi, Tami! Boa noite. Gente, vai ter Fala Baralho, viu? Ainda essa semana. Nós não temos muitas opções, né, de dia. Mas ainda essa semana para tirar, para sacudir o pó, levantar a poeira aí e fazer acontecer. Eu com a madrinha Giovana, vamos voltar com a nossa rotina babadeira, tá? Porque o negócio comigo é assim, planejar, difícil, tá? Agora vindo um susto, já tô acostumada. Ai, ai, oi mãe, falando nela, olha ela aí. E hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, mas que eu trouxe das aulas do baralho da Dona Rosa. Oi, Adma. Justamente para falar sobre dinâmica com o baralho, né? Lembrando sempre, porque eu acho importante, né, dentro da internet a gente falar sobre o óbvio, que são as minhas opiniões, fonte vozes da minha cabeça, né, baseado nas minhas crenças pessoais, tá? Então eu acho importante a gente conversar, até porque quem se interessa em estudar comigo ou passar comigo vai se conectar com os meus valores também. Oi, Kiara, tudo bom? Oi, meu bem, você nem tá perto, né? Nem tá perto, coitado. Tá por aí. Então hoje a gente vai falar a respeito dessa questão com o desencarnado, né? Eu tenho dois pontos de vista para compartilhar com vocês hoje. Um meu e outro de outra pessoa. Então é importante a gente conversar sobre a questão. Um ponto, né, que eu já quero começar trazendo é sobre o próprio título, né, da live. Se a gente pode falar com o desencarnado usando baralho, né? E nem tudo o que está disponível convém. E muitas das vezes as pessoas acham que responder sobre alguma questão, sobre fazer uma leitura, né, de algum tema, tem a ver com a capacidade do oráculo. Mas a gente já falou outras vezes aqui, e eu torno a repetir, que existe uma pessoa que manipula o oráculo, né? Ele por si só não se embaralha e não sai aí saindo para as pessoas e muito menos trazendo algum sentido, alguma mensagem, né? Então nós somos parte importante, né? Parte essencial nesse trabalho. Então as coisas têm muito mais a ver com a gente do que com as cartas, né? Já para começar daí. Eu lembro uma vez que uma pessoa comentou, uma pessoa de terreiro, oi Cibele, tudo bom? Uma pessoa de terreiro chegou a perguntar, nossa, mas você não fala sobre traição e se aparecer no jogo, o que você faz? Você pega e fecha o jogo? Aí eu fiquei assim, nossa, eu sou o quê? Uma mula? Né? Não, eu explico para a pessoa como é que funciona a situação e se aparecer eu simplesmente não falo, né? Não existe um termo de ser 100% transparente, eu não sou obrigada a nada, né? Vai muito da minha ética sobre o rojão que eu quero para minha vida. E isso entra também nesse tema, né? Poder ou não poder fazer esse tipo de leitura com os baralhos, para começar, não é sobre a capacidade das cartas de responder ou não. A capacidade das cartas de responder ou não, inclusive, é muito subjetiva, né? É muito criticável e discutível, porque existem pessoas que têm linhas de raciocínio sobre oráculos iniciáticos e tudo mais, o que eu não acho que esteja incorreto, porém, já tive alguns relatos, inclusive hoje mesmo a Lavínia, que é a minha aluna do baralho da Dona Rosa, agora da turma do Caveira, mandou um relato para mim sobre uma leitura que ela chegou a fazer, pelo que eu entendi, não de forma direta, né, com uma pessoa desencarnada, o que também é uma possibilidade, né? Mas existia uma resposta. Então, se existe alguma assertividade, se existe sentido naquilo, alguma coisa aconteceu. Que coisa é essa? Aí a gente precisa discorrer mais sobre esse assunto, né? Oi, Eira, boa noite. Botou boa noite novamente? Voltou? Deu certo? Ah, não, foi pra Cibele, né? Eu acho.
para as outras pessoas. Ah, Iera, hoje eu tô assim, gente. 500 Natálias pensando ao mesmo tempo tá difícil. Seguimos. E aí eu quero que também vocês coloquem a opinião de vocês aqui no chat pra gente discorrer sobre o assunto, né? O que que acontece? Eu como... Ah, caí, mas voltei. Maravilhoso. Tá chovendo aí, gente? Puta merda aqui, deu uma chovida, agora parou, mas assim, internet de milhões, né? De milhões. Eu tenho algumas opiniões sobre isso, né? O baralho tem a capacidade de fazer esse tipo de leitura, eu acho, mas não quer dizer que seja ok que isso se dê, né? Eu estava até discutindo isso com meu marido hoje e a gente estava comentando sobre essas questões, sobre acender vela para morto dentro de casa, por exemplo, né? Quando a gente faz isso e outras coisas também que são prejudiciais à nossa espiritualidade, é como se a gente colocasse uma placa, né, na nossa casa. Curam-se dores. E é como um hospital, né? Vem todo tipo de enfermidade. Vem a galera do pronto-socorro, vem a galera que sofreu um acidente, vem a galera aí que tá com problema que vai precisar amputar alguma coisa, vem a galera que só tem uma virose, entendeu? Então é muito relativo. E é muito, na verdade, perigoso, né? A gente se torna muito vulnerável por oferecer um serviço de hospital espiritual sem ter a estrutura de um hospital. E a estrutura de um hospital não é só o médico, né? Olá, tudo bom? Boa noite. A estrutura de um hospital não é apenas o médico, né? A gente tem toda a equipe da saúde, médico, enfermeiro, técnico, todo mundo. Mas a gente tem também a galera da limpeza, a gente tem seguranças, a gente tem as galeras das recepções, tem um povo que só cuida da parte técnica, de estoque, de analista de sistema, não sei o que. Existe toda uma empresa atrás do hospital que mantém o hospital vivo, funcionando e bem. Né? Tem a parte jurídica do hospital, enfim. Então não tem como a gente olhar e falar assim, não, vou fazer um procedimento na minha casa e achar que vai ser a mesma coisa. Então já começa daí. Eu já acho complicado por isso. Por isso que eu falo que eu escolho as bombas com as quais eu quero lidar. Né? É uma leitura que pode ser feita? Eu acho que sim. Mas já começamos entendendo que no momento que se abre uma porta, ela vai ser fechada, né? O desligamento será feito da forma correta. Será que de fato eu preciso, né? Eu tenho um baralho. Será que isso me dá direito e me dá acesso livre a qualquer espaço físico ou espiritual? Será que a mesa de um cartomante é o melhor ambiente para uma pessoa vir perguntar sobre um familiar que desencarnou recentemente? Porque mesmo quem é da macumba, mesmo quem trabalha com magia, enfim, ou sei lá, né? Mesmo quem tem mediunidade, será que aquele atendimento contempla todas essas esferas mesmo? Não sei. É uma coisa para se analisar, tá? E aí, mais uma vez, não é uma crítica direta a nenhum trabalho, mas eu entendo essa questão como um buraco bem mais embaixo, tá? A Cibele colocou, sobre a questão dos desencarnados, já apareceu uma vez que meu avô do mundo espiritual cuidava de mim. Então, quando a gente fala sobre uma presença espiritual e tudo mais, interessante. Mas quando a gente começa a estabelecer um diálogo com o morto, esse é o ponto, né? Aí a gente tem uma outra questão. Essa pessoa está acessível? Essa pessoa está acessível para ser comunicada? E se essa pessoa estiver acessível, ela quer se comunicar com você? É um outro ponto também. O que são pontos perigosíssimos, né?
perigosíssimos. Porque se a pessoa quer falar com você, não está comunicável, já abre brecha, né, para, sei lá, no melhor dos cenários, a ansiedade do cartomante, né, de querer te dar uma resposta, e a nossa necessidade de ter sempre uma resposta para tudo, né, também. E acabar falando uma coisa que não é real. Ou de a pessoa estar disponível para se comunicar, mas não se querer comunicar com você. E ainda uma terceira opção, né, de estar disponível para a comunicação e, na verdade, querer te fuder de verde, amarelo, azul e branco. São muitas camadas para se pensar sobre isso. Existem cartomantes que utilizam as cartas, mas que também têm a mentoria de uma entidade espiritual. Porque assim querem. Não é uma obrigatoriedade da profissão da cartomancia, a gente já sabe disso. Existem pessoas que já têm uma mediunidade de clareaudiência, de clarividência, e a simbologia, né, o transe, bem entre aspas, eu falo pelo nível de concentração que a pessoa entra quando abre a mesa de jogo, facilita a comunicação com os próprios guias. Ok. Então tem gente que se utiliza de duas formas de trazer orientação e mensagem, que é a cartomancia e a clareaudiência, para atender pessoas, né? E aí existe a possibilidade, né, de se saber uma notícia, por quê? Não porque a pessoa estabeleceu um contato direto com o morto, mas porque aquela entidade com a qual ela trabalha, que nunca está sozinha, claro, corre uma gira e traz uma notícia de. Então, assim, são muitas variantes para uma mesma situação. E aí temos um outro questionamento, né? A Cibele falou, a questão de falar com pessoas que morreram, às vezes não tinha nenhuma união boa. Às vezes o espírito pode estar vagando ou até já reencarnou. Oi, Bia, boa noite. A Cibele, eu entendo, corretor como diz a Iera, né? Eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo, meu corretor já faz. E a Kiara colocou, o buraco é bem mais embaixo. Realmente. E aí a gente também tem uma outra questão. Tudo bem, né? Temos todas as possibilidades aí para fazer esse contato. A gente tem o telefone, mas quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós na fila do pão? Porque se é uma pessoa, né, que tem uma prática espiritual firme, e prática espiritual firme não é através do número de livros que a pessoa leu, tá? O livro ele é maravilhoso, mas existe um alinhamento, né, de informação prática, e não é prática de 1 mês, 3 meses ou 6 meses que vai te trazer experiência, para você transformar a informação em conhecimento e a sabedoria para fazer tal trabalho, né? Então, assim, escala muito mais. O quanto de culhão que a pessoa tem para fazer esse tipo de trabalho. E o ambiente para se fazer esse tipo de trabalho, né? Porque quando a gente vai num terreiro, aí eu trago a referência da cabocla Jupira que trabalha comigo, né? O ambiente de terreiro, ele é um hospital. Voltamos lá no hospital. Porque ele tem toda a infraestrutura necessária para isso, né? Nós temos fundamentação dentro e fora que trazem a segurança para que aconteça um trabalho mediúnico com as incorporações, embora o terreiro de Umbanda não seja o lugar adequado para a comunicação com desencarnados, porém, até mesmo dentro de um centro espírita, existe toda uma infraestrutura ali espiritual para que aquele trabalho aconteça, né? Ninguém chega lá sozinho aleatório, não. Existe toda uma preparação e uma ritualística própria deles, sendo diferente daquilo que eu estou acostumada a fazer, mas eles têm uma ritualística própria, né? E não é qualquer pessoa. Então, assim, mais uma vez, comprar um baralho de 50, 100 reais, 200, será que dá acesso? E será que dá outorga? Será que dá responsabilidade, autoridade espiritual para que a gente faça esse tipo de trabalho?
Não sei. Eu, depois de muito tempo, eu falo pra minha mãe, né? Eu acho que a gente percebe a linha dos macumbeiros pelo nível de cansaço. Eu não encaro esse BO, não. Eu não dou conta nem dos meus mortos, que eu sei que já estão maneiro, né? Que são as entidades, que eu sei que já estão da hora, entendeu? Quem dirá do morto dos outros, né? É... Eu acho que não é bem por aí que a coisa funciona, sabe? E aí a gente entra numa outra problemática. A Iera colocou, é o famoso, uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí a gente entra numa outra problemática, né? Apropriação. A gente está num momento em que nós temos acesso a tudo, né? E a gente quer tudo ao mesmo tempo, junto, porque podemos. Porém, devemos. Porque assim, falar com gente morta, passar mensagens, fazer comunicação entre os mundos, essa prática espiritual já existe, gente. E se chama Centro Espírita, Kardecismo, Mesa Branca, sei lá, como vocês queiram chamar. Ele é especializado nisso. E os centros mais sérios, existe até um trabalho de triagem, porque não é qualquer espírito. Se a pessoa acabou de falecer, não é assim que funciona, né? Então, assim, existe uma triagem para entender a situação da pessoa falecida, a sua situação, e mesmo assim, não é no seu tempo que vai vir a psicografia. É quando chegar o devido momento. E aí entra toda essa questão. Então eu comprei um baralho, paguei um curso, fiz, né? Estudei o baralho e eu tenho a chave de acesso. Então, o espírita, não estou defendendo a religião espírita, tá? A doutrina, enfim. Mas então, o espírita querido, que passa, sei lá, 2 anos e meio estudando só o livro do nosso lar, ele é um idiota, né? Pra que ele tá fazendo tudo aquilo? Era só ele ter comprado um tarô na Shopee que tá tudo certo. Então, enfim, é bom que a gente tenha acesso à informação, mas construir conhecimento, sabedoria e ter autoridade espiritual para exercer certas funções, eu acho que vai muito mais além do que saber ler cartas. Aí a gente volta lá no começo. O baralho responde. Cara, existem mais coisas entre o céu e a terra do que compreende a nossa vã filosofia. Quem sou eu para falar que o baralho não responde tal coisa? Porque eu já tive contato com pessoas e que o baralho, e vocês estão relatando aqui também, que trouxeram informações, né? A informação, ela existe, seja pela energia ou pela comunicação direta, né? Se eu acredito que o baralho é um alfabeto, quem dirá que talvez ele possa ser influenciado por um espírito, sendo uma entidade ou não? Mas aí é que mora o perigo. Que espírito é esse que está influenciando as minhas cartas? Então, é sempre o questionamento. A Ira falou, eu não dou conta de mim que tô vivo, imagina de morto. A Bia falou, eu queria tanto saber do meu avô e do meu primo. Bia, recomendo super que você vá num centro espírita sério para isso. A Cibele, a chave tá lá para abrir a porta, mas precisa abrir a porta? O que tá do outro lado, né? Pois é, boa noite, Joyce. Então, a Cibele, é isso, assim, existe um acesso, mas é para todo mundo, cara, né? Não é uma visão um pouco arrogante, pretensiosa, sei lá. Eu fico pensando sobre isso. Até mesmo para passar um recado de entidades, né? Porque entidade é gente morta, né, gente? Até para passar um recado da entidade da pessoa. Quem sou eu para falar um negócio desse? Então fica difícil. Tanto que nos últimos vídeos, né, de previsão, porque na internet a gente funciona muito com clickbait, né? Isso é óbvio, claro e evidente. Então eu fazia muito, né? Maria Padilha quer falar com você, a Rosa Caveira quer falar com você. Só que teve um momento que eu olhei e falei assim, cara, não é esse discurso que eu acredito. E tudo bem, o clickbait ele vai trazer visualizações, né?
Mas será que são as visualizações certas também? Se viralizar, aí vai vir chover cliente, né? Mas serão os clientes corretos, ao mesmo tempo que eu também preciso pagar minhas contas, né? Será que não dá para fazer de uma outra forma? E aí eu reformulei a minha fala, né? E falei, bora saber o que as cartas querem falar para você. E aí me senti mais confortável dessa maneira. Então, assim, é difícil responder por outra pessoa, né? É difícil. Então, mais uma vez, não é sobre a capacidade do baralho de saber responder certas coisas ou não. Para mim, eu acho que o baralho sabe responder qualquer coisa. Quem não sabe interpretar somos nós, que não temos a técnica devida. E tudo bem também, né? Cada um tem a sua especialidade normal. Que nem a gente estava falando sobre encontrar objetos e tal. É uma técnica específica que precisa ser aprofundada e testada muitas vezes para a gente direcionar o nosso olhar para aquela questão, né? E tá tudo bem. Mas nesse caso, né, será que não é mexer em alguma coisa que vai um pouco além, né? Será que não é muito areia para o nosso caminhãozinho? Então, assim, o meu parecer posso? Não, acho que não. Ainda mais se a gente tá falando dos lugares, né, que nem eu comentei. Nós temos um ambiente preparado para isso? Será que fazer leitura de pessoas desencarnadas numa feira é a melhor maneira? É o mais adequado? E mesmo dentro da minha casa, né? Será que é o mais adequado? Não sei. Será que isso pode ser feito sempre? Não sei. Aqui em casa, nós já fizemos trabalhos de desobsessão, vamos dizer assim, né? E assim, em 11 anos de terreiro, esse ritual foi feito 3 vezes. 3 vezes? Pera. Foi uma, duas. Eu não lembro. Foi 3 vezes, mãe? Certeza mesmo que eu me lembro, foram duas. Então, assim, fora uma série, né, de limpezas, quebra de demanda e tal, que aí é outra categoria. Mas a desobsessão consiste em encaminhar, né, alguns espíritos problemáticos para o devido lugar. Não necessariamente perdidos, né, só. Mas mesmo assim, toda vez que esse trabalho ele é necessário, ele é feito, ou até mesmo quando for para encaminhar espíritos perdidos, né, existe uma estrutura e uma preparação. Minha mãe falou duas. Da onde que eu tirei 3? Maluquice, né? Enfim. Foram 2 vezes em 11 anos. E com um espaço de tempo de anos entre um e outro, assim. E porque de fato eram muito necessários, né? Então, tanto que aqui em casa, na nossa vertente, a gente tem até uma firmeza justamente para que esse trabalho seja feito sem interferência na gira, né? Então já é feito ali, Exu toma conta, Preto Velho, alguma galera que está de ronda ali fora, são eles que lidam com essa situação. Exceto se for alguma coisa de muita necessidade, existe uma preparação para tal, né? Mas não acontece. Então, eu não sei, né? E será que, foi o que eu falei, né? Será que a gente está sempre num bom dia para trabalhar com isso? Porque a gente tem que estar com a cabeça bem, né, também. Então tem muitas variantes sobre tudo isso. Tem muitas variantes. Muitas, 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 muitas. E foi o que eu falei, eu acho que eu não sou o tipo de pessoa que tá. Eu não tô querendo pano pra minha manguinha. A Adma colocou, pois é, o baralho não erra, quem erra é a cartomante. Com certeza, minha querida, com certeza. E eu sou uma dessas pessoas, imagina. Por trabalhar em outros lugares que não são a minha casa, ou até mesmo aqui. Tem vezes que. Pra gente, né, que tem útero, por exemplo, o nosso próprio processo hormonal. Tem vezes que, assim, meu Deus, coitada da Rosa Caveira, porque eu tô a própria bruxa do 71, né?
Tô conectadíssima, filha de Lilith. Ai, eu precisava soltar esse meme. Enfim, tô super ali. Mas tem dia que eu olho e falo assim, meu Deus, eu sei ler esse treco. Sabe, tem vezes que eu não quero chegar perto do baralho. Tem vezes que eu olho e falo, meu Deus, que merda é essa? Que profissão é essa que eu escolhi pra minha vida? Sabe? Então, assim, existem muitas variantes, entendeu? Então, só em relação à própria carta, né? Que é o que a gente está comentando. Cara, não sei. Às vezes a gente não tem o estudo devido, às vezes a gente não está num ambiente confortável, às vezes a gente não está bem de saúde, sabe? Porque se você está lendo com uma caganeira, eu duvido que você vai conseguir dar 100% de você, porque a sua cabeça está preocupada, em parte, com a sua caganeira, em não se cagar. Vocês já assistiram X-Men Primeira Classe? Logo quando o Xavier começa a reunir, né, o Magneto, a Mística, tudo mais, e aí o Magneto fala isso para a Mística. Enquanto o seu cérebro está preocupado em 50% fazer o exercício e 50% te manter normal, você nunca vai estar 100% na totalidade do seu poder. E nunca vai conseguir alcançar, né, as coisas. Então, assim, são muitas variantes. Minha mãe, a nossa da galera, só de Ave Maria. Ah, só Ave Maria, que foi foda e barra pesada, não quero mais brincar disso. Total, gente, negócio de obsessão não é de Deus. A Adma, também não me sinto à vontade de falar o nome das entidades que me ajudam nas tiragens. Mesmo assim, fico me perguntando, será que é isso mesmo? Exatamente, Adma. Eu sou essa pessoa também, verdade, nem todo dia é luz para trabalhar. Então, pois é, nem todo dia a gente está conectado. Não quer dizer que a gente não faça, não é isso. Mas que a gente tem que recorrer a outros recursos que não são a nossa intuição e conexão espiritual. Daí a importância, uma das importâncias do conhecimento, né? Porque tem outras coisas bem mais importantes para o conhecimento existir, né? Como, por exemplo, sentido na nossa tiragem, né? Que é o mínimo. A Iera, pirâmide de Maslow, esse conceito, que é um termo científico para explicar a hierarquia das nossas necessidades. Pois é. Não, a Iera é babadeira. Então, cara, é muito doido, é tudo muito doido para pensar, sabe? Então, é o que eu tô falando. De que adianta a gente se apropriar de alguma coisa que não é da nossa alçada, né? Será que já não tá bom esclarecer, elucidar, explicar, vislumbrar, prever, por que não, adivinhar coisas de relacionamento, de amor, de isso, de aquilo? Ah, Natália, mas se aparecer uma pessoa na minha mesa com essa questão, vou falar o quê? Pra ela ir embora? Sim, com todo o amor do mundo, é claro. Você não vai falar assim, sai daqui. Não, mas, né? Olha, eu não faço esse tipo de trabalho, eu recomendo que você vá num centro espírita de confiança, né? Para fazer isso, porque lá eles têm toda a estrutura. Não só para fazer essa comunicação da forma correta, né? Mas talvez para amparar a pessoa, enfim, da melhor maneira, né? E tá tudo bem. Porque se alguém senta na minha mesa falando que tá precisando de um transplante, não sou eu que vou resolver. Por que no caso da espiritualidade, a gente com um jeitinho pode fazer tudo? Não pode, caralho. Não pode. Isso visão da Natália, tá? Cada um faça seus BOs. Se vire com os seus BOs. Mas na minha cabeça não existe isso. Se uma pessoa vem na minha mesa falando que ela precisa cortar o cabelo ou fazer uma maquiagem porque ela tá com a autoestima baixa, eu não sei cortar cabelo nem fazer maquiagem, minha filha. Então, assim, não posso te ajudar. Outro dia uma pessoa me perguntou, né? Questão espiritual ainda. Ai, você vê se eu tenho a Rosa Caveira? Ou se. E também se eu sou filha de Yansan? Não faço. Baralho não dá orixá de ninguém. E baralho não dá nome de entidade. Nenhuma. Existe aí uma outra coisa, né? Existe dentro da Kimbanda um oráculo de Kimbanda com uma série de elementos. Aí é uma outra coisa, é um oráculo iniciático, tem uma outra estrutura que eu não faço a menor ideia de como seja, mas o negócio deles é lá. Beleza. Agora, o trabalho que eu faço aqui, não sou de Kimbanda, não sou iniciada na Kimbanda.
não tenho esse conhecimento, nem essa autoridade espiritual, e com as minhas crenças pessoais e religiosas, eu não vejo nome de entidade no baralho. Simples assim. Ah, não, mas é porque eu sonhei. Então, vem cá. Eu não. E assim, eu sonho às vezes, né? Não só mediunicamente, é por isso que eu estou falando. Não é porque sonhou que exista alguma coisa de fato, né? A mente humana, eu acho que ela é tão sombria e misteriosa quanto o fundo do mar, né? Então, assim, não é porque tá na sua cabeça que é verdade. O Dumbledore foi muito fofo quando ele falou pro Harry, né? Nossa, estamos na sua mente, mas por que isso significaria que não é real? Deu para entender o que ele quis dizer, sabe? Mas assim, não serve para tudo. Então, eu, com 6 anos de mãe pequena, 17 anos de macumba e 10 anos de cartomante, tenho meus surtos coletivos, minhas esquizofrenias. Então, assim, ai, sonhei. Tá, não faz parte da minha crença, né? Não quer dizer que precisa fazer parte da crença de ninguém também, tudo bem. Mas então, vamos lá. Como é que a gente enxerga no tarô, no baralho cigano, no baralho da Dona Rosa, Caboclo Biratã, Pombagira Viúva Negra? Deixa eu ver. Preta Velha Chica da Bahia. Como é que a gente enxerga? Erê Rosinha. Como é que a gente enxerga? Exu Caolho, Exu Corcunda, Exu Formiga, Exu Sapo, porque hoje em dia trancar rua é fácil, né? Se é da encruzilhada, da calunga, do mar, aí tá mais de boa. Mas como é que a gente enxerga Exu Sapo? Alguém pode me falar? Exu Duas Cabeças, como é que a gente... Então, assim, né? E quem somos nós também, né? Porque se cartomante não tem religião, por que que a gente ainda se acha no direito de interferir no fundamento alheio? E se a gente é da religião, por que que a gente se acha no direito de intervir na relação do guia com a pessoa? Porque se é, se não é, não é. Aí a pessoa sempre vem com um discurso muito convincente, né? De que, não, mas porque eu já sonhei e eu já sinto que é isso. Aí entra a minha crítica, tá? Eu não respondo isso, mas eu já fico pensando, se você já sabe, por que você me procurou então? Porque se eu responder que sim, ok. Se eu responder que não, vai estar errado. Aí eu fiquei, uai, se a pessoa já tem a resposta, por que ela tá me procurando? Então, a gente tem acesso a muita coisa, mas nem tudo convém. Natália, você é insuportável. Muito prazer. Natália Zanoni. Cartomante, mãe pequena de Umbanda, há 6 anos. Muito obrigada, né? Coroada pelo Caboclo Mata Virgem. Então, assim, né? A Iera, por exemplo, que tem outros trabalhos. Eu não vou lá no trabalho dela falar como que ela tem que ser analista, né? Eu não vou lá na comissão de ética, eu não vou no hospital ensinar o enfermeiro a manipular ali, administrar alguma medicação. Quem sou eu, gente? Quem sou eu na fila do pão? Oi, Fabiane! Sabe? Então, tem muita coisa, cara, que a gente precisa pensar. Então, mais uma vez. Oi, minha querida, boa noite! É... Antes da gente encarar qualquer BO, que a gente saiba onde é que a gente está se enfiando, tá? Não tem problema de a gente não contemplar certos atendimentos. Ah, mas eu vou perder cliente. Cara, não é bem essa parada. Eu acho que quando a gente se posiciona e para de aceitar qualquer coisa, a gente aproxima as pessoas que têm os mesmos valores que nós do nosso trabalho. Porque vocês não estão aqui? A gente está aqui conversando e tal, e todo mundo, né, nessa mesma sintonia, nesse mesmo raciocínio que o meu.
Então, a gente não tá sozinho. Estamos aqui, estamos junto. O Zé Pilintra mesmo falou, né? As pessoas que fazem as coisas de maneira errada não têm vergonha. E eles têm visibilidade porque gritam alto, eles não têm medo, eles não têm vergonha. Então, porque vocês que sabem a sua verdade, né? Ou um tipo de verdade, mas enfim. Porque vocês que sabem a verdade, sabem fazer o trabalho de uma forma consistente, respeitosa e honesta, têm vergonha. Por que, que vocês aceitam falar em baixo? Não, porque junto com o conhecimento vem uma responsabilidade. Então, nessa frase, eu entendi. Para que as pessoas ruins triunfem, basta que os bons não façam nada, não é isso? Boa noite. Ai, eu não lembro. Qual é seu nome, Ganesha Mística? Bota aqui, porque eu chamo as pessoas pelo nome, viu? Com todo respeito. Como é que eu posso te chamar? Eu não sei. Me parece familiar, mas eu não me lembro. Me perdoe, tá? Desde já. Eu não lembro, acho que era Mônica, não era? Me confirma aqui. Então, seu Zé Pilintra já deu esse creu aí no final de 2022, se eu não me engano. Ah, é Suzana, seja bem-vinda, Suzana. A Mônica era outra pessoa. Então, eu vou muito na do Zé Pilintra porque é assim que a gente faz, né? Existe uma responsabilidade naquilo que a gente faz, né? Não é fácil se posicionar, porque a partir do momento que a gente se posiciona favorável ou desfavorável a algo, nós atraímos discordâncias, do mesmo jeito que eu estou discordando de algumas opiniões, e não é fácil, não é legal, mas com certeza a gente vai ficar muito mais em paz. Sabe por quê? Eu acho que de uns tempos pra cá, criou-se uma atmosfera de cada um mexe a sua panela como sabe, né? Como convém. E bicho, não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque se eu virar para você e falar assim, não, isso daí que tá nas suas costas é tudo energia negativa. Você vai na encruzilhada mais movimentada do seu bairro, 11 horas da noite, pelada, dá 3 pulos e volta, vai resolver tua vida. Se eu falar um bagulho desse, você vai fazer? Tá certo isso? Não tá certo. Pelo viés espiritual e físico também, né? Atentado ao pudor tá aí pra isso. Você pode até ser preso. Então, assim, se isso tá errado, existe certo ou errado. A espiritualidade é livre, mas não quer dizer que ela não tenha regras e que ela seja irresponsável. E tá tudo bem. As coisas precisam fazer sentido para acontecer. Então, é para se pensar, tá? Eu trouxe aqui as minhas opiniões e mais um monte de pensamentos que passam pela minha cabeça sobre certos assuntos, sabe, gente? É difícil, pode não parecer, né? Porque eu falo bem, eu tenho uma figurinha que é sonsa não, atriz, que eu mandei para as meninas depois da jornada, né? No passeio na Calunga. Porque eu engano bem, né? A gente vai aprendendo a se controlar e a se posicionar de uma forma mais segura. Mas, nossa, pela minha cabeça passam vários questionamentos, né? E eu não começo uma série de projetos que estão na minha gaveta, inclusive por causa disso. Mas eu me questiono, eu me pergunto, eu me autocritico sobre uma série de coisas, né? Nossa, Natália, será que não é muito cabeça fechada isso que você está fazendo? Será que não é muito, sabe? E assim, primeiro, que eu não sou mãe de santo de ninguém. Então, foda-se. Segundo, a minha responsabilidade com as minhas alunas é, até certo ponto, dentro do meu processo, dentro do processo delas de ensino-aprendizagem. Acabou. O que elas vão fazer com isso, mesmo durante o curso, foda-se de novo. Então,
por isso que eu resolvi compartilhar opiniões e algumas reflexões sobre esse assunto. Porque eu acho importante, né? Talvez, depois de um tempo, a minha opinião mude. Tudo bem. Como antigamente eu tinha uma outra opinião e tá tudo certo, né? Mas é bom que a gente registre isso pela nossa evolução, para que a gente acompanhe, né? Tenha um diário e para que em algum momento a gente faça as coisas juntos, sabe? E se identifique de alguma maneira. Porque eu não sou uma pessoa que tem certezas, eu tenho dúvidas, eu tenho respostas e muitas perguntas, né? Respostas eu tenho bem poucas. Mas faz parte desse processo, né? Isso torna a gente mais humano. A gente não consegue abraçar o mundo com as pernas, sabe? Se a gente não faz isso, sei lá, com a nossa melhor versão, porque profissionalmente a gente faria, né? Deixa eu ver aqui todo mundo. A Cibele, nem se desse R$ 1 milhão pra mim. A Iera, a espiritualidade é livre, mas não é bagunça, né? Total, cara, total. A Suzana colocou exatamente, concordo com você. É isso, Suzana. A Iera, eu tenho uma amiga que fala, Exu não é bagunça. Oi, Guida. O Baloer abençoe sempre com saúde, prosperidade e proteção. Ah, Adma, nossa, Nath, achava que só eu tinha esse monte de questionamentos. Não, imagina. Porque assim, mesmo como professora, gente, para. Eu não sou, sei lá, eu não sou a Rosa Caveira, né? E ela mesma também deve ter as próprias questões, porque ela só morreu, gente. Ela continua sendo pessoa. 1000 vezes mais inteligente, com 1000 conhecimentos e sabedorias a mais. Não é essa a nossa pauta. Mas ela continua sendo um ser humano, né? Mas mesmo assim, eu não sou a Rosa Caveira, né? Então, cara, eu penso, eu me questiono, eu organizo, eu tento trazer coisas que sejam coerentes. E muitas delas, antes de trazer, eu dou uma pesquisada. Como foi a questão do oráculo, né, com o nome da entidade. Eu sei que dentro da Quimbanda existe o oráculo de Quimbanda, o oráculo de Exu, em que eles fazem isso. Porém, foi o que eu aconselhei para consulente, né? Que nem chegou a ser minha consulente. Ainda, pelo menos. Que você procure com responsabilidade e consciência. Porque um nome, qualquer um tem. Agora, tratar aquele espírito com individualidade, respeito, constância, criar uma relação, vai muito mais além do nome. A Suzana falou, eu amo Dona Rosa. Dona Rosa Caveira, ela é maravilhosa. Quem sou eu para falar, né, gente? Eu amo tanto que nasci com uma, né, que me acompanha, graças a Deus. Nasci com essa companheira maravilhosa e fui atrás de outra. E atrás do baralho. Minha mãe, como disse a Mata Virgem, ela é uma viva sem corpo. Uma viva sem corpo, exatamente. Então, criar uma relação com a espiritualidade é algo muito maior, né? E aí, acabou que já trouxe 2 assuntos, né? Mas são mortos de qualquer forma. São mortos de qualquer forma. Também a sinto muito. Você é de terreiro também, Suzana? Ou, enfim, teve algum contato com ela e trabalha, tem culto, né? A essa pombagira? Eu tenho culto com ela a partir da Umbanda. Estamos juntas há 17 anos, desde sempre, né? Mas tô na macumba há 17 anos e seguimos. Adma, pois é, digo mesmo. Pois é, mulher. Então, assim, muitas coisas, sabe? E se questionar é saudável. A Adma tinha colocado, né? Que ela pensou que só ela que tinha esses questionamentos. Se questionar é muito saudável, né? Porque permite que a gente se assegure de um trabalho coerente, honesto, e tá tudo bem. Desde que a gente não permita que esse excesso de questionamentos impeçam a gente de realizar os nossos objetivos. Não servem para isso. Na dose certa, eles asseguram um trabalho bem feito. Né? Mas é isso, gente. Falamos aí sobre os mortos, sobre os nossos ancestrais. Até mesmo aqui dentro do terreiro,
porque não é a especialidade da Umbanda que a gente pratica aqui, né? Se comunicar com os mortos da nossa família. Mas, mesmo quando há necessidade, enfim, tem o Cruzeiro das Almas no cemitério, tem a igreja, que é um espaço também para isso. Eu recomendo mais a igreja do que o cemitério, na verdade, né? Porque o cemitério, enfim, é lugar de paz, né? Então, vai, acende uma vela, entra e saia, saiba sair, saiba entrar. E mais do que isso, né? Eu acho que mesmo depois da morte, existe uma relação que a gente precisa estabelecer. Para estar bem espiritualmente, é importante que a gente esteja bem em outros aspectos da nossa vida. Então, antes de cuidar de quem já morreu, cuida de você. Que a saudade seja algo bom, não uma relação de dependência, nem um martírio para nenhum dos dois lados, porque isso não é saudável para nenhum dos dois lados. Então, se é saudade, se é algum tipo de pendência, faça terapia. Se cuide, fale bem da pessoa, porque também não adianta, né? Querer fazer contato com a pessoa e aí malhar a pessoa que já não tá nem mais aqui para se defender, sabe? Então, estabeleça uma relação a partir desse viés, né? Cada um tem o seu momento, é como se a pessoa estivesse num hospital, né? Se cuidando, se tratando. Vai aparecer. Um dia vai aparecer. E aí, quando você estiver bem, no tempo devido, procure um centro espírita se você de fato precisar dessa comunicação. Tem uma história que aconteceu, e assim, eu só acredito porque aconteceu com a minha mãe. E porque, de fato, não foi só com a minha mãe que aconteceu, e a gente não sabia. Eu juro, assim, pelo que vocês quiserem. Pelos baralhos, eu juro pela minha vida, que a gente não tinha como saber. Teve um dia que minha mãe chegou do mercado, e ela falou, nossa, sabe quem eu encontrei? Eu, quem? O fulano. Falei, nossa, quanto tempo, né? Depois da pandemia, tudo, é difícil. Foi depois? Não, foi antes. Foi antes, perdão. Mas depois de tanto tempo, né, a gente nunca mais se falou. E como é que ele tava? Cara, não consegui falar com ele. Eu tava na rua do Sacolão, aqui de casa, que fica numa avenida, né? Eu tava na rua do Sacolão e ele me viu, ele me chamou do outro lado. Só que eu fui tentar atravessar, não conseguia, começou a passar muito carro. E aí ele virou e falou pra eu esperar, pra eu ficar, falou que tava tudo bem, tipo meio que sinal assim, falou que tava tudo bem e que depois a gente conversava. Aí eu falei, nossa, que pena, né? Pra botar a fofoca em dia, ainda mais depois da madrinha ter morrido, né? Porque esse fulano que ela encontrou era irmão do santo dela, né? Na época da madrinha Cacilda. Era um médium sensacional, assim, num nível que é inexplicável. Só quem viveu sabe. E aí foi engraçado, porque dias antes e ainda dias depois, eu fiquei, nossa, tomara que ela encontre, né, tal. Mas eu lembrei muito dessa pessoa, por conta de questões pessoais. E aí eu falei, nossa, esse rapaz, ele tinha uma mediunidade de transporte e um dos focos dele, uma das especialidades dele, de maneira não proposital, mas acontecia alguns fenômenos de ele incorporar entidades que faziam parte da corrente de outros médiums, como, por exemplo, ele chegou a incorporar os seus 7 porteiras que trabalham com a minha mãe. E assim, quem é macumbeiro, a gente sonha, a gente vê, a gente ouve, mas porra, olha, um dos maiores sonhos da minha vida é poder dar um abraço na Dona Rosa, enfim, em alguém que me acompanha, sabe? Que a gente cria um vínculo familiar, né? E aí eu tava pensando antes e depois da minha mãe contar que encontrou com ele na rua, e eu fiquei assim, caralho, velho, porra, imagina. Imagina ele vindo aqui para conhecer o terreiro, para ver como é que ficou tudo,
né? Porque ele torceu tanto, ele gostava tanto da gente. Eu conheci ele quando eu era bem pequenininha, eu tinha 8, 9 anos de idade. E eu lembro até hoje que na época que nós nos distanciamos, sem briga, sem nada, né? Minha mãe voltou a frequentar o terreiro que abriu no lugar do terreiro da Madrinha Cacilda, mas a Madrinha Cacilda estava presente ainda na época. E eu tive a minha primeira incorporação com a falangeira de Iemanjá. E quando a gente foi na casa que esse irmão de santo dela fazia parte, eu, obviamente, não conseguia controlar a energia, enfim, acabei incorporando novamente. E quem me assessorou foi o caboclo dele. Quem me ajudou, quem amparou ali a falangeira de Iemanjá e tudo mais. E aí eu falei, porra, imagina, né? Anos depois ele encontrando, vendo, né? Que até Pombagira agora, até Preto Velho, tamo aí, tamo aí. Porra, ia ser sensacional. Imagina se ele vem numa gira e, sei lá, alguma entidade vem nele. Porra, seria uma experiência sensacional. E um tempo passou. A gente recebeu, minha mãe recebeu uma ligação da cunhada dele, porque ele e o irmão dele tinham aberto o terreiro. Aliás, minto, voltando. Num belo dia, minha mãe subiu na igreja do São Lucas para encontrar a minha avó, porque ela é católica, e ela encontrou com o irmão dele. E aí ela perguntou se estava tudo bem, tudo. E aí ele, não, tá tudo certo, tal. Ela falou, nossa, e o fulano? Eu encontrei com ele outro dia, tal, mas a gente não conseguiu desenrolar, né? Conversa, tava muito carro passando, mas ele falou que tava bem e me pediu para esperar que depois a gente conversava mais. Aí o irmão dele arregalou o olho assim, não, isso não é possível. Não, é possível, claro que é possível. Eu vi ele tava assim, 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 não sei o que, nananã. Porra, eu convivi não sei quantos anos com ele, eu sei quem é ele. E aí ele falou, não, Giovana, você não tá entendendo, não é possível, porque ele faleceu no ano passado. Aí entra aquela música, né? Histórias que o povo conta. Não é história, gente. Eu juro por tudo que é de mais sagrado, não é história. E aí minha mãe ficou em choque, né? Graças a Deus que ela tava na igreja, porque se eu trocar a rua, olha quem entra. Se eu trocar a rua, olha quem sai. E foi doido, né, cara? Foi doido, doido, doido. Acabou que, depois de um tempo, esse irmão desativou o terreiro, porque eles trabalhavam juntos no terreiro. Ele era o pai de santo e o irmão de santo da minha mãe era tipo um pai pequeno, né? Eu imagino. E não é a mesma coisa, né? Quem trabalha em dupla sabe como é difícil. E muitas das vezes não se sustenta, né? Uma pessoa sozinha, pela lembrança, por tudo, né? A questão espiritual não é o problema é a gente mesmo. Porque tudo lembra, né? A pessoa, enfim. E ele ia jogar as coisas fora, tudo. E a esposa dele, um belo dia, liga pra minha mãe. Porque ela não queria que as coisas fossem jogadas fora, mas ela não sabia o que fazer. E aí ela perguntou pros guias, né? Falou, cara, eu não quero jogar fora, me ajuda a achar uma solução. E aí ela dormiu e sonhou com a minha mãe. Ela falou, caramba, é verdade, a Jo tem um terreiro. Vou ligar pra ela. E aí recebemos boa parte das imagens que estão aqui, essas maiores aqui, a maior parte dos caboclos aqui também, e outras. Recebemos elas de presente, junto com tantas outras coisas que vieram também. Porque aí faria bom uso. E aí eu lembrei disso, porque foi maravilhoso, a gente conversou bastante, aconteceram muitos fenômenos lá aquele dia. Mas por que eu lembrei disso também agora? Porque recentemente, algumas coisas que a gente tinha aqui, a gente doou para um outro terreiro que está abrindo. E aí eu tava falando isso pro Hélio hoje, porque a gente tava limpando o Congá. Aí ele falou, ué, tem um caboclo no Preto Velho, aqui na parte dos Pretos Velhos. Esse caboclo tá fazendo estágio para virar Preto Velho. Aí eu falei, não, o que acontece, né? A gente recebeu essas imagens desse irmão biológico do irmão do Santos da minha mãe. E o caboclo que ele trabalhava era o caboclo Lua,
que foi o caboclo que me assessorou na minha segunda incorporação de toda a minha vida. E minha mãe, na hora de fazer a doação, ela olhou e falou assim: cara, eu não quero doar o Lua. Mas ninguém tem o Lua aqui em casa, né? Ninguém trabalha com esse caboclo. Eu vou ficar com o Lua? Aí eu olhei pra cara dela e falei assim: não importa que nenhum médium aqui em casa tem o Lua. Você tem o Lua. Ele é ancestral seu. Ele era o caboclo do seu irmão santo. Tipo, meu Deus, fique com o Lua. O Lua faz parte da sua história, da sua trajetória. Independente se tem um filho de santo aqui dentro, o Lua está contigo. No coração, na mente, na fé, não importa. Aí ela ficou toda emocionada, ainda ficou meio assim. Eu fui, tirei o Lua da caixa, lavei o Lua, ou como diria a madrinha, lavei a bunda do Lua, sabonete, esponjinha. Deixei o Lua secar, aí na hora do trabalho começar, passei alfazema no Lua, coloquei o Lua, perguntei pra ela, vou colocar o Lua onde? Aí ela abraçou o Lua, ficou um tempo, e aí ela falou assim, coloca ele no preto velho, porque o médium gostava dos pretos velhos, né? E tá lá o Lua nos pretos velhos. Resumindo tudo, né? Porque eu gosto de contar um caos, né? Se não contar um caos, não sou eu. Resumindo tudo. Pra gente ter relação com o outro lado, nem sempre a comunicação precisa ser direta. Dona Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas, na cabeça da mãe Andréia, em outro terreiro, outra mãe de santo, lá na puta que pariu, virando à esquerda que a gente foi, ela disse o seguinte: eu não quero rosas, eu quero atitudes. E por que não aplicar isso com todas as nossas relações, né? A materialidade também é um tipo de linguagem, eu sei, né? Dar presentes é uma linguagem do amor e tudo mais. Mas tanto que a imagem está aqui, minha mãe não quis se desfazer. Mas tem que ter algo a mais. Tem que ter um vínculo emocional, mental, para que as coisas aconteçam. Então, assim, procure a carta se vai confortar seu coração. A carta dentro de um centro espírita, né? Procure a carta, mas não dependa da carta. O seu respeito, o seu amor, o seu carinho e as suas saudades eternas de forma saudável é que vão sustentar uma relação, mesmo com quem já passou para o outro lado. Deixa eu ver aqui. A, a Ana colocou: eu gosto de centros, mas ainda não achei um para chamar de meu. Ainda não encontrei um que sentisse a vontade para iniciar algo. Minha querida, tudo tem um tempo. Eu acho que a paciência, na hora que a gente vai procurar um lugar, uma casa espiritual, porque é uma casa, né? É a maior das virtudes e é o que vai te auxiliar a encontrar o lugar correto. Tem muito do ego nessa nossa pressa, né? Não tô falando que é o seu caso, tá? Mas como você já tem essa consciência, valorize ela. É a qualidade do trabalho que importa, tá? Enquanto isso, você pode ser uma pessoa espiritualizada, né? Você pode ter uma pombagira de frente, não de maneira literal só, mas o como você se posiciona, as coisas que você faz, como você age, isso tudo conta também. A Adma colocou: os mortos da minha família costumam vir em sonhos e pedem favores. E eu pedi para pararem, porque não queria ficar nessa posição. Longa história, conta outra hora. Mas, Adma, isso é super comum de acontecer. É claro, com quem tem o contato devido e a mediunidade correspondente, né? O que eu não posso fazer é falar que com todo mundo aconteceria a mesma coisa. Não é o que você está dizendo, tá? Mas eu prefiro colocar você como uma exceção do que como uma regra. Porque senão vira uma busca incessante por coisas que talvez não sejam tão frequentes.
Minha mãe, putz, arrepiou tudo aqui agora. A Adma colocou, eu tenho este vínculo com a minha cigana, tava muito triste, ela veio e ficou comigo até eu dormir. Faz parte, né? São nossos anjos da guarda. Minha mãe, exatamente. Pensa numa pessoa que só não desmaiou porque não deu tempo. Quase infartei. Fiquei transparente a ponto da minha mãe me dar água. Nossa, pra minha avó te dar água, realmente. E ela não acredita em nada de Umbanda, é. A Ieira, o meio conceito de caboclo estagiário, esse irmão gêmeo. Não, minha mãe é demais. E ela tá lá chorando de novo. De uma atitude vale mais que 1000 palavras. Com certeza. Imagina, minha querida. Imagina, não precisa agradecer por responder, não. A gente tá junto, tamo junta. Eu entendo muito isso, sabe? Antes da minha mãe abrir o terreiro, a gente teve essa questão também, né? Ela sempre teve missão de mãe de santo, né? Na época que a madrinha era viva, que o terreiro da madrinha estava ativo, ela foi coroada como mãe pequena. E dentro da nossa vertente, a mãe pequena é a continuação do terreiro, né? Ela é a hereditária. Ela é a próxima a assumir o cargo, sabe? Então, a gente já tinha essa certeza. Porém, ela engravidou, houve todo esse hiato, houve o retorno dela. Infelizmente, né, nós entramos em casas que nossa relação não acabou bem, existiam acertos e grandes falhas fundamentais. Não é só sobre personalidade das pessoas que não casou bem, sabe? Vai muito mais além. E em algum momento ela parou, né? Ficou nesse tempo nebuloso ali. E a madrinha Cacilda trouxe, né, o questionamento. E aí? Não vai continuar? E assessorou minha mãe, deu todas as orientações, fundamentou a casa. E no dia da inauguração, na primeira feijoada de Ogum que a gente fez aqui no terreiro, ela estava presente e ela passou os direitos para minha mãe na frente de uma série de pessoas, que inclusive estão todas vivas hoje em dia. Uma mora, inclusive, 2 casas para baixo e a outra mora na casa da frente aqui da gente. E estava todo mundo aqui para ver o que aconteceu. Oi, Paulinha! Linda, boa noite. Mas houve esse tempo. Houve o tempo também, nessa época, quando a minha mãe voltou a viver. Foi quando ela voltou a trabalhar registrado, foi quando ela voltou a exercer a vida de mulher, não só mãe, né? E nem só mãe de santo. Então nós tivemos também um período para que ela se adaptasse, porque se Orixá assim permitiu, se os guias, se algum na cabeça dela permitiu, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu só, dentro da minha pequeneza, concordo. Então, assim, o tempo, ele é essencial para muitas coisas. Para muitas coisas. Eu sei que a gente quer as coisas apressado e tal, não é o seu caso. Mas faz parte. Ter paciência e ter pensamento crítico também. Porque é aquilo que o Baba Mário Filho fala. Tudo bem, as suas entidades podem querer ficar naquele terreiro. Mas quem é que vai suportar preceito, regras, convivência com aquele povo esquisito? Não é a entidade, porque deu horinha, ó, o Galu cantou, já é hora, a entidade subiu, meu amor. Quem vai estar no grupo do WhatsApp de Irmão de Santo é você, não é a entidade. Então, enfim, já entramos numa outra esfera, sabe? Mas é importante esse nosso processo. E eu tenho certeza que vai ser iluminado, tudo tem uma hora, uma forma correta. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Gente, mais uma vez, obrigada pela presença de todo mundo. Quem ficou, quem chegou agora, a live vai ficar gravada aí no perfil. E aí vocês vão ver todas as informações aí, se dá para falar ou não, se a gente pode falar ou não com quem já morreu através do baralho, tá bom? Imagina, Adma, eu que agradeço, minha querida. E amanhã tem aula, viu? Já falei lá no grupo, vou reiterar aqui, as meninas que estão na turma do Caveira ganharam a possibilidade de participar de um sorteio de um kit patrocinado pela loja Casa Rosa dos Ventos e também com parceria com a editora Unidos, tá bom? Que facilitou que eu adquirisse o baralho da Dona Rosa Caveira, Os Dizeres da Calunga, edição clássica,
para dar de presente para uma das alunas. E amanhã vai acontecer o sorteio, depois eu vou postar aqui tudo bonitinho, vou até filmar montando o pacote, levando no correio, tudo certo. E Cibele, não esqueci de você, tá? Se tudo seguir no meu planejamento, sexta-feira eu boto o sorteio das alunas e o teu baralho no correio para ele ir com Deus e com Pombagira até vocês. Ai, axé, mãe, que Oxum nos abençoe sempre. Espero que, além de um conteúdo bom, o caos de terreiro, o caos da corrente de hoje tenha aquecido o coração de vocês de alguma forma. Eu peço e espero que Dona Rosa Caveira abençoe a nossa vida com dinheiro, sim, e também com o que o dinheiro não é capaz de comprar. Laroie! Boa noite!